Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender, precisamos compreender a vontade de Deus e agirmos como seus filhos. Por isso a gente precisa entender do que se trata a marca da besta. Isso está lá em Apocalipse 13, 16 e 17. Diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que nós precisamos entender? Talvez exista um equívoco muito grande com relação a essa marca. Alguns falam, é do chip que é introduzido na mão ou na testa, não sei. Mas se trata de chip? Não. Não é disto que nós estamos falando, não é um instrumento. Pois instrumento poderia ser que, se restringíssemos os meios de pagamento a cartão de crédito, não existiria outra forma de comprar quem não tivesse o cartão. Seria o cartão a marca da besta? Não. Nós nos equivocamos, como relação até mesmo, por exemplo, quando a gente pensa no aspecto do anticristo. O anticristo é algo especial? Alguém especial? Não. Pode até ser e será, talvez, o que João tenha falado sobre isso, alguém que surgirá. Mas também se trata disso? A gente sabe que não, pois espírito do anticristo fala muito das nossas atitudes, da maneira como nós vivemos, ou seja, é a negação de Cristo. Marca da besta, se a gente pode assim analisar, segundo alguns estudiosos, também poderia ser aquilo que foi estipulado e determinado, que se não confessasse que, no caso do imperador de César, que ele fosse como um Deus e oferecesse sacrifício, a pessoa não usufruiria de nenhum benefício do império em termos de julgamento, em termos de recursos, e até mesmo os comerciantes não permitiam que pudesse haver troca de mercadoria, ou seja, se essas pessoas, ou seja, os cristãos que não confessavam, eles normalmente nem comercializavam. Então, do que João está falando? João está falando de atitude, de postura, de decisões. Talvez as coisas complicarão mais ainda? Com certeza a gente sabe que sim, porque isso está escrito. Mas se fala de atitude, a gente precisa entender que não se trata de aspectos, de símbolos assim, mas de atitude. Atitude que muitas vezes traduz quem nós somos. A marca da besta está mais relacionada a como agimos, a nossa postura, a nossa atitude, do que de fato a um chip que colocamos ou a um meio de pagamento que possamos usar para permitir ou não permitir que haja o comércio. Pois não existe nada pior do que quando um pensamento domina e nós ou nos encaixamos nele ou nós nos opomos a ele. Se nós opomos, nós somos rejeitados. E muitas vezes não podemos fazer as coisas por causa disso. Então, do que se trata, amar? Se trata muito mais de atitude, de postura, no fundo, de entendermos como revelamos Deus e como revelamos a própria besta, o próprio diabo, o próprio Satanás neste mundo. Pois temos tudo para agirmos como o próprio diabo. Pois a nossa natureza humana traduz o próprio pensamento do diabo. Pois se não há algo como usufruir benefício para mim mesmo e não faço, se eu não vou lucrar com alguma coisa e não faço, isso é pensamento de Cristo? Não é. Isso é pensamento do diabo. Pensamento natural, ele é instintivo, ele é animal e ele é demoníaco. Por quê? Porque está alinhado com o diabo. Agora, quando nós pensamos segundo Cristo, nós nos preocupamos se iremos receber ou não receber benefício? Não. Nós entendemos como fundamento que a verdadeira oferta, o fazer as coisas, está não
no retorno que podemos ter ou não podemos, mas sim no que precisamos fazer diante do que Cristo fez por nós, pelas pessoas. Ele foi uma oferta, não na certeza de que aceitariam, mas antes mesmo que pudéssemos aceitar, antes mesmo que pudéssemos reconhecer que éramos pecadores, ele se ofertou. Esse é o pensamento de Deus. Essa é a maneira de Deus pensar. Faz por uma questão de amor, e amor não é sentimento, mas é uma atitude em termos de repartir, de dar com o outro, de praticar a verdadeira justiça, que leva à possibilidade do outro ter o entendimento iluminado, reconhecer e se submeter àquele que é o Criador da vida. É nisso que se trata a marca da besta para mim, é nisso que se trata o pensamento do anticristo, o espírito do anticristo. Nós precisamos entender estas coisas, precisamos compreender que não podemos nos deixar levar por certas coisas que são aparência, pois o reino de Deus não se trata de aparência, a vontade de Deus não se trata de aparência, mas de motivação, da razão pela qual nós fazemos as coisas. Se fizermos pensando no nosso benefício, no que alcançaremos ou no que as pessoas poderão fazer por nós, isso é pensamento do diabo. Se nós nos sujeitamos a regras de fazer certas coisas para podermos ser aceitos, isso é pensamento do diabo. Nós não podemos agir desta maneira. Temos que agir como Cristo, como Filho de Deus. Por quê? Porque nós recebemos da mente de Cristo. Porque nós somos feitos à imagem de Cristo. Porque Deus deu-nos da sua vida, capacitou-nos, concedeu-nos da sua natureza, para que a gente possa viver neste mundo como lhe agrada, rejeitando as paixões humanas. Ele nos libertou, Cristo nos libertou na cruz, com sua morte e ressurreição, do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado, servos do pecado. Agora somos servos da justiça e podemos viver como Cristo. Se trata de entendermos nossa identidade e vivermos segundo essa identidade. Essa é a verdadeira liberdade, é nisso que está a verdadeira libertação, o restaurar da vista, que Jesus quer que a gente tenha. Ele morreu, ele se ofereceu por isso, por causa disso. E nós precisamos entender que temos que morrer para nós mesmos, para que, vivendo como Cristo, a gente possa conduzir as pessoas ao entendimento, ao crescimento, ao amadurecimento, e assim a verdadeira liberdade que Deus prometeu a seus filhos, conhecendo a verdade, conhecendo a Ele, através de Cristo Jesus, pois conhecer o Pai somente através de Cristo fez, do que Cristo fez, vivendo como Ele. À medida que conhecemos o Pai, vivemos como o Pai neste mundo, revelando-o por meio de nossas ações. Pois Jesus nos revelou o Pai para que nós pudéssemos revelar o Pai ao mundo, vivendo como Ele, sendo seus discípulos, seguindo o seu modelo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.